O tema da mensagem que eu vou compartilhar hoje é: Deus trata aquele que foi chamado. Olha para cá, irmãos. Eu sei que nós estamos chegando no final do ano. Na verdade, nós estamos já quase na virada do ano. E talvez você tenha passado por muita angústia. Talvez você esteja aqui e as coisas não aconteceram como você imaginou, como você projetou. E na verdade você fica se perguntando: será que Deus vai fazer? Será que Deus vai me abençoar? Será que Deus vai abrir as portas? Deixa eu falar algo para você nessa noite. Eu creio que essa mensagem é uma mensagem de Deus para mim e para você. Eu estou te falando porque eu estou no mesmo barco. Há áreas que eu não vejo a coisa acontecendo, tem coisas que eu projetei para 2023 e parece que está tão distante. Mas eu quero te dizer que o tratamento de Deus, ele vem apenas para os filhos. O tratamento de Deus, ele vem para aqueles que são escolhidos. Alguém vai falar: pastor, como assim? Sim, Deus só corrige aqueles que Ele ama, os seus. Eu estou te falando porque essa é uma palavra para quem tem chamado da parte de Deus. Quando você olha para a história e a primeira pessoa, o primeiro personagem, hoje eu quero te mostrar alguns quadros aqui nessa noite. E o primeiro personagem que eu quero te mostrar é justamente o de Saul. Saul não era plano de Deus, Saul não era escolhido de Deus. Na verdade, ele não era escolha. Deus nunca chamou Saul. Eu estou te falando porque Deus nunca tratou com ele. Saul não passou pelo deserto, Saul não entrou numa caverna de Adulão, Saul não passou pelos testes de Deus. Ele simplesmente, ele aconteceu. Você vai falar: pastor, como assim? A Bíblia não vai te mostrar dessa maneira que eu estou te contando. Eu vim aqui para te contar nessa noite que quando Saul foi levantado, na verdade, é como se Samuel tivesse sido rejeitado. A nação de Israel não tinha um rei, mas a nação começou a pedir e a clamar por um rei. Eles tinham um profeta chamado Samuel, e Samuel era o instrumento de Deus para falar com a nação, mas a nação agora, ela se levanta e ela fala: nós queremos um rei. Samuel então, ele procura o Senhor, e ele expõe o coração para o Senhor, e ele fala: Senhor, eles estão me rejeitando, eles estão pedindo um rei. O Senhor vira para Samuel e fala para Samuel: não, eles não estão te rejeitando. Na verdade, eles estão me rejeitando. É nesse momento que Deus permite que Israel, eles tenham um rei. E eles vão ter um rei segundo o padrão do mundo. Porque o que eles queriam? Um homem forte, alto, bonito. Alguém que tivesse aparência de rei. E é justamente isso que o Senhor entregou para a nação. Mas não era aquele o plano de Deus. Não era aquilo que estava no coração de Deus. Então Deus entregou o que eles pediram. Deus deu Saul, que foi totalmente o oposto de Davi. Davi não. Davi foi chamado pelo Senhor. Mas esse que foi chamado, agora ele vai ser testado. Agora ele vai ser tratado. A Bíblia fala que quando Samuel chegou na sua casa, e ele procura pelo rei, o novo rei, aquele que terá que ser ungido como rei, a Bíblia fala que o pai de Davi nem lembrava de Davi. Estamos conjuntos. E vocês não olham para ele não, deixa ele em paz. Tem um motoqueiro aqui dentro. É que quem está lá atrás não está vendo, mas ele está aqui comigo. Olha para cá. Eu estou te falando porque quando está lá na casa Samuel e Jessé, e aí Samuel pergunta para Jessé: cadê os teus filhos? E aí ele faz um após o outro entrar, e Samuel olha: não é esse, não é aquele, não é esse, não é aquele. E aí chega um momento, Samuel pergunta: não tem mais um filho? E ele olha para todo mundo e ele lembra: opa, tem um, está lá cuidando das bezerras, das vaquinhas, das cabrinhas. Manda chamar. A Bíblia fala que quando ele passa pela porta, Samuel olha para ele, e o Senhor fala para Samuel: é ele, unge ele. A Bíblia fala que foi nesse quadro que Samuel ungiu Davi. Você olha para a história de José,
A história de José também é um exemplo de alguém que foi chamado da parte de Deus, mas que também agora vai passar pelos testes. Alguém vai falar, pastor, como assim? Eu estou te falando porque quando você olha para Davi, Davi foi chamado pelo Senhor, e ele foi ungido como rei, mas até ele assumir o trono, demoraram 13 anos. Você vai falar, pastor, o que isso tem a ver conosco? São os testes de Deus. Quando Deus vai levantar José, a mesma coisa vai acontecer com José. José era um jovem, um adolescente, ele era um garoto que o pai o amava. A Bíblia fala lá em Gênesis 36, que o pai fez uma veste colorida para ele, porque o amava. Ele era um amado do pai, mas chega num determinado momento que ele tem um sonho. Não vou perguntar se você que está aqui tem sonhos. Não vou perguntar para você nessa noite se Deus falou com você em algum momento desse ano, ou nos últimos anos, e Ele plantou projetos no seu coração, porque foi assim que aconteceu com José. E José então teve um sonho. No dia que ele relatou aos seus irmãos o sonho que ele tinha tido, os seus irmãos ficaram com inveja. Seus irmãos agora não queriam mais ter relacionamento com ele. Falaram, agora venha lá ele, aquele que acha que vai governar sobre nós. Mas qual que é o plano dos irmãos? Vamos jogar ele na cisterna. Vamos jogar na cisterna. Agora ele está ali na cisterna, um dos irmãos, Judá, e eu vou falar, porque esse é um dos meus personagens dessa noite. Judá está vendo uma caravana passando de ismaelitas, e ele tem uma ideia, uma bela ideia. Ele fala, vamos vender, vamos fazer dinheiro. Eles pegaram aquela veste colorida, pegaram agora o sangue de um bode, molharam as vestes, venderam José por 30 moedas de prata. Você deve lembrar que lá no Novo Testamento, Jesus também é vendido por 30 moedas de prata, porque José é um tipo de Cristo no Velho Testamento. E aí o que acontece? Eles vendem José, eles pegam as vestes agora molhadas com sangue e levam até o seu pai. E aí você fala, pastor, o que está acontecendo? José vai passar pelo teste, ele vai atravessar o deserto, ele tinha sonhos, assim como eu e você. E aí você pergunta, onde está o Senhor? Poxa vida, Ele prometeu, por que não aconteceu comigo? Você sabe que tudo que aconteceu com José foi um treinamento. Hoje eu vim aqui para te contar nessa noite também, tudo que tem acontecido com você é um treinamento daquilo que Deus vai fazer com você. Porque aonde Ele vai te levar, aquilo que Ele vai fazer na sua vida, Ele não pode fazer de qualquer maneira. Eu vim aqui para te contar porque quando você vê a história de Davi, eu volto nela porque ela é totalmente oposta de Saul. Saul é tolo, Saul tem atitudes loucas. Num belo dia, você deve lembrar disso, um belo dia, Saul está no meio da batalha, ele faz um decreto, fala, hoje ninguém vai comer, porque qualquer que comer, vai morrer. A Bíblia fala que seu filho não ouviu. Ele foi lá, ele encontrou um favo de mel e ele começou a comer o mel. Quando o fizeram saber, agora ele tinha que morrer por causa do decreto do rei. Olha que loucura do rei. Mas a Bíblia fala que quando ele comeu o mel, ele que estava desfalecendo, ele voltou o vigor. É porque Saul era doido. Saul é como esses governantes aí, que são ditadores. Tem uma postura errada. Mas Davi não, Davi ele foi alguém que foi treinado. Davi foi alguém que passou por muitos testes diante de Deus. Eu estou te falando porque Deus ele trata com quem Ele chama, justamente para que eles possam manifestar o coração de Deus, para que eles possam liderar com o coração de Deus, para que eles possam servir a Deus completamente, com todo o seu ser. Alguém vai falar, pastor, como assim? Sabe, a Bíblia fala que Davi foi ungido. Davi agora está com seus valentes. Davi agora, ele se tornou o rei de Israel. E a Bíblia fala que certa ocasião, eu não tenho tempo para ler tudo com você, mas a Bíblia fala que em certa ocasião, Davi, ele sai para a guerra. O inimigo vem por detrás, e o inimigo vem e sitia a cidade. Ele toma para si as mulheres e as crianças.
A Bíblia fala que naquele dia, quando Davi volta com seus homens, eles choram amargamente. Davi, ele está abatido, a alma de Davi está abatida. Mas num outro momento, Deus, então, depois de Davi ter chorado muito, Deus levanta Davi e fala: você vai voltar e você vai atrás das mulheres e das crianças, e vocês vão trazer todos de volta. Mas você sabe o que acontece? Naquele momento, alguns dos homens não podiam ir para a guerra, porque eles estavam exaustos, cansados, não tinham força. Davi então deixa alguns homens, e a Bíblia narra que são uns 200 homens, e eles ficam ali, enquanto os guerreiros vão para a batalha. Eles vão, vencem a batalha, trazem as mulheres, trazem as crianças, trazem os despojos. Naquele momento, quando eles voltam, alguns soldados viram para Davi e falaram para Davi: despede esses homens que ficaram aqui com as suas mulheres e seus filhos, e vamos dividir os despojos. É assim que os naturais agem. Mas não foi essa a atitude de Davi. Olha o que a palavra de Deus diz lá em 1 Samuel capítulo 30, versículo 21. Eu estou te falando porque antes de Davi subir ao trono, Deus, ele tinha que tratar com Davi para que ele tivesse atitude de rei, mas atitude do rei segundo o coração de Deus. E a Bíblia diz lá em 1 Samuel capítulo 30, versículo 21, chegando Davi aos 200 homens que, de cansados que estavam, não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor, antes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se desses, os saudou cordialmente. Então, todos os maus filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhe daremos o despojo que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e se vá embora. Versículo 23. Porém Davi disse: não fareis assim. Não fareis assim, irmãos meus, com os que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos, o bando que contra nós vinha. Preste atenção. Por que eu estou te contando isso aqui? Porque agora Davi é alguém que foi tratado pelo Senhor. Davi está dizendo para aqueles soldados: olha, todos que estão aqui, todos que fazem parte desse exército, vão receber partes iguais. Não é porque um foi para a guerra e o outro ficou que não vai receber. Não, todos vão receber, porque todos são importantes. Eu estou te falando porque isso aqui mostra o caráter de Davi. Isso aqui mostra a atitude do rei. Eu estou te falando porque Davi, agora, depois de ser tratado pelo Senhor, e você deve lembrar, Davi foi muito tratado pelo Senhor. Ele havia passado muitos anos no deserto. O coração dele foi tratado pelo Senhor. Você sabe, ali na caverna de Adulão, Davi teve muitas histórias. Mas a Bíblia fala que tudo aquilo foi uma escola para Davi. Eu estou te contando porque eu não sei o que você tem passado. Eu não sei qual tem sido as suas lutas. Eu não sei qual que tem sido os seus testes. Mas eu vim aqui te contar nessa noite, Deus está no controle da sua vida. E se você é um filho amado, eu quero te falar, os testes de Deus na sua vida não são para te reprová-lo. Na verdade é porque Deus quer te levar num outro nível, para que você possa ter experiências maiores em Deus. Alguém pode dizer amém? Eu estou te falando porque Davi já tinha sido ungido rei, já tinha passado pelos testes da caverna de Adulão. Davi tinha passado pelos testes do deserto, e agora ele está numa posição de rei. Mas ele responde nessa posição. Eu estou te falando porque os testes de Deus na sua vida, eu volto a repetir, ele não é para te levar a questionar a Deus, porque talvez você esteja aqui agora mesmo e você esteja questionando: por que não aconteceu? Por que eu não alcancei? Por que eu não fui abençoado? Cadê o favor de Deus na minha vida? Quando que vai acontecer as coisas? Deixa eu te falar, talvez você ainda não entendeu, mas o favor de Deus já está sobre você. O Espírito Santo já é residente na sua vida. Talvez você ainda não percebeu, mas você está na posição da bênção. Eu estou te contando isso nessa noite porque se você tem sido tratado, testado, é sinal de que você é filho. Você não é como Saul.
Você não é como um ímpio. O pai só trata os filhos. Preste bastante atenção. Eu estou te falando porque no plano de Deus, Ele não te deixa sozinho. E para o seu bem, Ele muitas vezes vai testar você, Ele vai disciplinar você. Não é para te fazer retroceder, não. É porque Ele tem coisas maiores para fazer na sua vida. Alguns de vocês estão me ouvindo aqui nessa noite, e aí vem um questionamento. Mas quando? Quando que vai ser? Deus não vai fazer na minha vida? Deixa eu te falar uma coisa. Deus não é obrigado a fazer. Ele não tem que fazer. Ah, pastor, mas todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Vai! Mas nem tudo vai ser do jeito que você quer. Porque você é como uma criança, desculpa, mas eu tenho que te dizer. Só quero se for agora. Só quero se for assim. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Tome bastante cuidado. No seu relacionamento com Deus, nesse relacionamento amoroso de Deus com você, muitas vezes você não vai entender, mas o que você precisa compreender é que Deus tem pensamentos maiores, Ele tem um propósito maior na sua vida. Eu estou te falando porque muitas coisas Ele não pode te entregar de mão beijada. Ele não pode simplesmente chegar e fazer. Alguém vai falar, pastor, eu não entendo essas coisas. Você sabe, aqui é um culto de jovens, eu louvo a Deus pela sua vida. Mas eu era da rede de jovens, agora eu voltei para a rede de jovens, amém? Minha rede está aqui, alguém pode dizer amém? Amém? Quer dizer que vocês têm pastor. Você pode pensar que não, mas eu estou vigiando vocês. Aleluia! E nós tínhamos as vigílias. E alguns anos atrás, eu vou te falar uma coisa, quem tinha carro, na verdade, era considerado assim, um padrão elevado. Porque a maioria dos nossos jovens não tinha carro. Não tinha. E qual que era o problema? Os jovens, eles pediam para ter carro. E eles falavam para Deus, Deus me dá um carro, que se o Senhor me der um carro, eu vou poder trazer os irmãos para a vigília. Mas qual que foi o problema? Muitos dos irmãos que estavam na vigília, que iam para a vigília de ônibus, muitos dos irmãos que iam até de bicicleta para a vigília, compraram o carro. Qual que foi o problema? Desviaram. Não estava pronto para ter o carro. Eu vou te falar uma coisa, é sério. Talvez você está aqui me ouvindo nessa noite, mas você talvez não pode. Você não pode ganhar R$1 milhão. Você não pode ganhar 5 milhões. Porque se você ganhar dinheiro, você fala, agora eu não preciso mais de Deus, agora eu não preciso de mais nada. É por isso que muitas vezes Deus não pode te dar. Não é que Deus não quer te dar, não. Ele é dono do ouro e da prata. Aleluia. Ele sabe todas as coisas. Por amor de você é que Ele não pode te dar. Eu estou te falando porque isso é sério. Irmãos, você precisa entender o que está acontecendo. O que Deus fez com Davi foi uma preparação. Os 13 anos de deserto, os 13 anos de teste, foi porque Ele estava preparando Davi. Senhor, Ele deu um sonho para José. A Bíblia fala que o processo de José foram também 13 anos. E esses 13 anos, preste atenção, foi um propósito de Deus na vida de José. Deus estava preparando José. Deus estava preparando Davi. Davi, ele seria coroado como rei. José seria coroado como governador. Quando você olha para a história de José, José foi traído, caluniado. José foi jogado na cisterna. Depois os irmãos o venderam como escravo. Foi jogado na casa de Potifar. Depois foi lançado numa prisão. Tudo isso foram testes. Eu não vou aqui perguntar quais têm sido os seus testes. Você sabe o que é mais poderoso dessa palavra hoje? Porque essa palavra é para mim. Eu também tenho testes. Você sabe o que é mais poderoso dessa palavra? Porque literalmente eu escrevi algo muito parecido com ela no livro. Lê lá. Compra o livro. Adquira o livro. Pastor, por que você está me falando isso aqui hoje? Preste atenção. José vai ser colocado como cabeça, governador. Mas ele tem que estar com o coração de Cristo. Ele foi preparado para aquela posição. É tão sério, porque José não guarda a amargura dos seus irmãos. José é alguém que não vive de ressentimento.
Eu estou te falando porque tem muita gente aqui que você ainda não entendeu, mas os testes de Deus é justamente para que você limpe o seu coração, arranque tudo aquilo que tem te prendido, mas você não percebe. Alguém vai falar, como assim, pastor? A Bíblia fala que agora, a fome na terra, a família de José manda Judá descer com seus irmãos. Israel manda Judá descer com seus irmãos para o Egito para comprar cereal. E a Bíblia chega agora, e aí você fala, pastor, o que vai acontecer? Deixa eu te falar uma coisa. O que vai acontecer são os testes. São os testes. José vai testar os irmãos, e aí acontece um negócio muito interessante, porque esse mesmo José que poderia ter um coração duro, magoado, chateado, a Bíblia fala que não, o coração dele estava correto diante dos irmãos. Olha o que a Bíblia diz lá em Gênesis 45, 4. Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. Você sabe que a posição de José poderia ser, sai fora, não vou vender para vocês, não vou dar pão para vocês. Ele poderia ter deixado que a amargura tivesse tomado o coração dele, mas não foi essa a atitude de José. Qual que é a atitude dele? Chega para cá, chega para perto de mim. E chegaram sim. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por haverdes vendido por aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Preste bastante atenção. O Senhor estava preparando José para coisas maiores. Eu quero dizer para você nessa noite, talvez você não esteja compreendendo o quadro da sua vida, mas eu quero liberar uma palavra de vida hoje sobre a sua vida. Deus está te preparando para coisas maiores. Alguém vai falar, pastor, eu não entendo essas coisas, ainda não consigo compreender. Mas você sabe o que acontece? A Bíblia fala, e ela narra na história de José, a partir de Gênesis capítulo 36, e vai até Gênesis 49, 48, 49. Tem um capítulo que destoa, é o capítulo 38. A Bíblia fala justamente sobre Judá, o irmão mais velho de José. Alguém vai falar, pastor, o que isso tem a ver isso? São duas histórias que são narradas paralelamente. Está tudo lá em Gênesis. A Bíblia fala que enquanto José ele desce para o Egito, Judá, ele sai de perto da sua família. Ele vai viver longe. Você fala, pastor, o que isso tem a ver? Judá e José são figuras opostas. Alguém vai falar, pastor, eu não entendo. Preste atenção. José está no Egito, e ele é tentado pela esposa de Potifar. Ele é tentado no pecado sexual, mas ele não caiu. A Bíblia fala que Judá, Gênesis capítulo 38, Judá pelo contrário, a Bíblia fala que numa ocasião, ele deitou com uma mulher. O problema é que essa mulher era sua nora. Ela era esposa do filho que tinha falecido. E agora ela se passa por prostituta, porque ele não cumpriu com o que ele tinha que fazer. Foi um arranjo dela, não quero entrar nesse detalhe, mas Deus usa daquela condição, daquela situação para tratar com Judá. Alguém vai falar, pastor, como assim? Observe que enquanto Judá, ele cai no adultério, José não, José permanece fiel. Pastor, o que vai acontecer? Deus vai tratar com Judá. Estava conversando com o irmão agorinha mesmo, e eu estava falando para ele a respeito do tratamento. Às vezes você não percebe o tratamento de Deus na sua vida, mas o tratamento não é simplesmente para te expor, é para te levar no fim de você mesmo. O tratamento é para que você passe a depender do Senhor, não da força do seu braço, para que você possa compreender que o Senhor, Ele está nos seus caminhos, sim, e que Ele tem planos a seu respeito. Alguém pode dizer amém? Mas você sabe, foi o momento mais terrível da história de Judá. A Bíblia fala que ele ordena que Tamar seja queimada viva.
Alguém chega e fala para ele: Tamar está grávida. Ele fala: como? Está grávida. Ele fala: leva agora para a praça pública e queime Tamar. Mal ele sabia que ele era o culpado. Preste atenção, deixa eu te falar. Você precisa entender o que estava acontecendo. O que estava acontecendo é que Tamar, eu já adiantei, já falei para você, ela era casada com um dos filhos agora de Judá. E esse rapaz, ele morreu. E segundo a lei deles, ela deveria se casar com o outro filho de Judá, que chamava Sila. Mas o que aconteceu? Judá simplesmente, não sei se ignorou, não sei se não queria, mas de alguma forma ele não cumpriu com o que tinha que ser feito. Essa moça chamada Tamar, numa bela ocasião, ela foi para uma cidade próxima, e chegando ali ela cobriu-se de um véu, e ela se colocou na condição de prostituta. Quem que vem naquele local? Judá. Judá deitou com ela. Não tinha com o que pagar. Ela falou: deixa então o seu cajado, deixa eu colar aqui, e depois nós vamos acertar. Judá foi embora. Passado um tempo ele queria resolver, queria o cajado de volta, porque ele não queria que ninguém descobrisse o que tinha acontecido. Mas vamos ler. Vai lá para mim. Gênesis capítulo 38, versículo 22. Gênesis 38, 22. Tendo voltado a Judá, disse: não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram: aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Em outras palavras, Judá mandou os homens dele procurar pela prostituta. Mas quando eles chegaram na cidade, não tinha prostituta. Na verdade, eles disseram que nunca teve prostituta. Continua, versículo 23. Respondeu Judá: que ela o guarde para si, para que não nos tornemos opróbrio. Que o meu pecado não seja colocado debaixo do sol. Que eu não seja envergonhado. Em outras palavras, é isso que Judá estava dizendo. Mandei-lhe com efeito o cabrito para pagar, todavia não a achaste. Passados quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Sua nora adulterou, ela está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora, para que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: do homem de quem são essas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado? Reconheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu. Mais justa é ela do que eu. Preste bastante atenção no que está acontecendo aqui. Tratamento de Deus. A exposição de Judá foi um tratamento de Deus. Deus usou uma circunstância errada, não vou entrar no mérito, mas Deus está tratando com o filho. Por causa do propósito que ele tem com Judá, ele tem que tratar com Judá. Não é que Deus queria expor. A minha oração não é para que ninguém seja exposto, mas é o que tinha que ter, aconteceu. Eu estou te falando porque você precisa entender, a partir daquele momento, a história de Judá passa a ter uma outra trajetória. É uma história de redenção. Alguém vai falar: pastor, como assim? O que é que vai acontecer? Por quê? Porque naquele momento, ele vira e fala: ela é mais justa do que eu. O que Judá estava falando em outras palavras? Eu sou pecador. Eu sou pecador. Eu errei. Ela é mais justa do que eu, porque eu não cumpri. Eu não cumpri com os votos. Eu não entreguei para o meu filho Sela. Essa mulher é justa, eu não sou. Eu fiz errado. A Bíblia fala que agora Judá, ele mudou a postura. Eu estou te falando porque no tratamento de Deus, você vai ser transformado em um novo homem, uma nova mulher. Alguns não entendem, mas aí agora Judá volta. E quando ele volta, o seu pai manda que ele vai para o Egito, para comprar agora o cereal. E quando ele está diante de José, você sabe o que é mais interessante? O Judá que tinha vendido o irmão como escravo, agora ele vai se tornar escravo, por amor aos irmãos. Alguém vai falar: como assim?
Agora vem a pecadinha. José então faz uma pegadinha. Ele vai fazer o teste. E ele pergunta, ele sabe todas as coisas. Escuta, de onde vocês vêm? Ah, nós viemos de Israel, nosso pai se chama Israel de Deus. Ah, é? E quantos irmãos vocês são? Nós éramos 12, um morreu. Morreu? Morreu mesmo? Morreu. E agora vocês são quantos? 11. Mas aqui só tem 10, cadê o mais novo? Cadê o outro? Ah não, mas o outro ficou em casa com o nosso pai. É porque ele é o menor, o mais novo. É mesmo. Eu quero conhecer o mais novo. Isso é tudo história de José. Depois você pode ler na sua casa. É do teste de José. Você sabe que nessa hora, José vira e fala assim, um de vocês vai ficar aqui, enquanto vocês vão buscar seu irmão. Você sabe quem dá o braço à frente? Judá. No primeiro momento, é ele que vende José. É ele que coloca José na condição de escravo. É ele que tem um plano miraculoso. Preste atenção. Tudo isso é atitude da carne. Mas agora Deus vai tratar com um homem espiritual. Judá se torna espiritual. Em outras palavras, eu já errei com meu pai lá atrás. Eu não vou errar de novo com meu pai. Meu pai já perdeu um filho. Não vai perder o outro filho que ele ama. Eu vou entrar na posição de escravo por amor ao meu pai. Eu estou te falando porque todo o processo de Judá foi para tratar a justiça própria. Foi para tratar da hipocrisia. Deus tinha que preparar um homem com o coração correto, para que Deus pudesse usá-lo. Tem alguém comigo hoje? Você fala, pastor, o que isso tem a ver comigo? Eu vim aqui para te contar, tem tudo a ver comigo e com você. Os testes vêm não para nos reprovar. Eu estou te falando porque a vontade de Deus é te levar para um outro nível, um outro patamar. Olha, o outro exemplo é o de Jacó. Você sabe, Jacó foi um enganador. Para começo de conversa, ele enganou o próprio pai. A Bíblia fala que ele teve um plano miraculoso com a sua mãe, para enganar o pai, para receber a bênção da primogenitura. A bênção que era de Esaú. A Bíblia fala que o seu pai estava ficando cego, já estava velho de idade. Num belo dia, o pai virou para Esaú e falou, vai meu filho, vai atrás de uma caça, mata, faz um cozido e traz para mim. E quando você voltar, eu vou te abençoar. Sabe quem que estava atrás da porta? A mãe. A mãe, ao ouvir aquela história, ela preparou a casinha. Ela chamou Jacó, ela amarrou a pele de uma ovelha, que tinha pelos no braço dele, preparou o cozido e levou até o pai. Qual que foi a pergunta do pai? É você, Esaú? Qual que foi a resposta dele? Sim, meu pai. A Bíblia fala que naquela hora ele enganou o pai e recebeu a bênção da primogenitura. Alguém pode falar, pastor, mas será que ele não foi tratado? Será que ele não vai ser tratado? Depois você lê na sua Bíblia a história de Jacó. A Bíblia fala que ele vai casar e o seu sogro, chamado Labão, olha, pensa um cara esperto. Se você acha que Jacó era esperto, eu vou te falar, Labão era muito mais esperto que Jacó. Olha, Jacó comeu o pão que o diabo amassou na mão de Labão. Mas parou por aí? Não! Porque se você olhar para o futuro de Jacó, você vai ver que ele enganou seu pai com uma pele de cabra. Mas agora, você sabe o que vai acontecer? Os seus filhos, os filhos que venderam Jacó, o seu favorito, eles pegaram agora, lembra da roupa colorida que ele tinha feito? Eles pegam a roupa agora, os filhos pegam a roupa colorida, molha com sangue agora de um bode e leva até o pai, até Jacó, Israel. Agora, preste atenção, um dia ele enganou seu pai, agora é os filhos que estão enganando. Vamos ler? Gênesis capítulo 32, versículo 27. Você fala, pastor, o que está acontecendo? Jacó vai ser tratado também. Deus não deixa passar em branco. E a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 32, você deve lembrar da história do Val de Jaboque. A Bíblia fala que Jacó fez passar das mulheres, fez passar dos filhos, fez passar tudo que ele tinha. E agora ele lutava com Deus.
E lá no versículo 27, a grande pergunta é essa: como te chamas? Um dia foi o seu pai que perguntou: qual é o seu nome? Como você chama? Jacó mentiu e falou: Esaú. Agora o enganador não está agora diante do seu pai, está diante de Deus. E Deus pergunta para ele: como te chamas? Observa que agora ele está sendo tratado. É o tratamento de Deus. Mas qual que é a resposta? Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Preste atenção. Eu estou te falando porque Deus vai lidar com os seus. Deus nunca abandonou Jacó. Estou te falando porque Davi fez algo que não deveria ter feito também. Você fala: pastor, mas agora você falou de Davi, você falou aqui de Davi que foi tratado, foi testado por Deus. É verdade, mas você sabe que agora Davi é rei. E aí ele vai ser tratado mais uma vez pelo Senhor. Eu estou te falando porque não importa a sua posição, importa o propósito que o Senhor tem na sua vida. Eu estou te falando porque muitas vezes você não entende. Você sabe, eu estava aqui no final do primeiro culto, eu estava pensando comigo: por que será que Deus, Ele resolveu com que nós ministrássemos essa palavra hoje? O Senhor falou comigo: porque eu estou tratando com alguns, para um propósito maior, para levá-los à posição que eu quero. Talvez você não está entendendo muita coisa na sua vida, mas eu quero dizer para você: Deus está no controle da sua vida. Eu posso ouvir um amém hoje? Tem alguém comigo aqui nessa noite? Alguém vai falar: pastor, como assim? Aconteceu que agora Davi era rei. E ele resolveu trazer a arca de volta para Jerusalém. Mas Davi tentou trazer da forma como os filisteus tinham feito no passado. A Bíblia fala que quando os filisteus vieram e tomaram a arca da aliança, eles pegaram um carro de boi, colocaram a arca em cima do carro de boi e levaram de Israel. Davi então, num belo dia, agora ele está reinando, ele fala: eu quero a arca de volta. Vamos lá contra os filisteus e vamos buscar a arca de Deus. Vamos trazer a arca de Deus. Aí você sabe, Davi já deveria ter parado e ter perguntado para o Senhor: como que eu devo proceder? Porque é assim que homens de Deus, mulheres de Deus fazem. Eles não fazem as coisas por impulso. Eles não são Maria, vai com as outras. Eu estou te falando porque na sua vida, na sua jornada, você não é igual o que está à sua direita ou à sua esquerda. Deus vai tratar com você individualmente. Eu estou te falando porque Deus tem a maneira de lidar com você, e você já deveria ter aprendido isso. Tem alguém comigo hoje, nessa noite? Eu não estou pregando arroz com feijão, não. Hoje é mocotó. É porque ninguém falou: fala, Deus. Tá bom. Preste bastante atenção. Estou te falando porque Davi não atentou, ele foi natural. Ele continuou na linha dos filisteus. E aí ele vai trazer 20 anos passados, e agora ele vai trazer. E como que ele vai trazer? Ele pega um carro de boi, e ele quer colocar a arca em cima. E aí ele coloca um cidadão, de maneira natural, um cidadão que é forte, chamado Uzá. Você sabe o que significa Uzá? Sua força. Aparentemente era alguém que era forte. E vamos ser sinceros, normalmente nós queremos aquele que é forte. Você olha, esse é o padrão, esse é o modelo, é assim que tem que ser. Olha, eu vou te falar uma coisa: Deus vai escolher as coisas loucas do mundo para envergonhar aqueles que acham que são. Eu estou te falando porque é sério. É sério isso que eu estou compartilhando com você hoje. Mas Davi teve uma atitude natural, ele teve olhos naturais, ele andou no natural, e ele falou: eles fizeram assim, vamos fazer assim também, vamos usar um cara forte, alguém que vai seguir o carro, e ele vai trazer de volta a arca. A Bíblia fala que em determinado momento, a carroça cambaleou, a arca meio que ia caindo. Quem que foi ajudar? Uzá. A Bíblia fala que quando Uzá tocou na arca,
ele caiu morto. Você sabe, a Bíblia diz lá em 1 Crônicas, no capítulo 13, a Bíblia fala que Davi ficou amargurado. Vamos ler? 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 11. Olha o que a Bíblia diz. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Na nova versão da linguagem internacional diz: Davi ficou muito amargurado, porque o Senhor abriu uma brecha entre o povo ao atacar Uzá. Por isso esse lugar tem sido chamado brecha de Uzá. Preste atenção. A Bíblia está dizendo que Davi ficou triste, amargurado. Mas a culpa foi dele. Pastor, como assim? O homem segundo o coração de Deus, ele teve uma atitude natural. Querendo fazer o certo, querer trazer a arca, está tudo certo. Mas trazer de forma natural não pode. Eu estou te falando porque Deus, Ele tem planos tão grandes na sua vida, que você precisa entender. Ele vai ter que tratar com a sua carne. Ele vai ter que tratar com o natural para te levar a ser um homem e uma mulher espiritual. Você precisa entender que Deus não faz as coisas por acaso. O que Ele estava fazendo é tratando com a carnalidade de Davi. Tudo foi culpa de Davi. Foi Davi que escolheu trazer daquela maneira. A Bíblia fala, você deve lembrar, que então, quando ele segurou e ele caiu e a arca ficou ali, a Bíblia fala que de frente aonde eles estavam, morava um homem chamado Obed-edom. Você lembra da história? A Bíblia fala que eles levaram a arca para a casa de Obed-edom, e ali Obed-edom e a sua família foram abençoados, muito abençoados. Mas você sabe, a história não para por aí. Depois você pode ler na sua casa. Deus vai ter que curar Davi, Deus vai ter que lidar com Davi, até chegar no capítulo 15. E quando chega no capítulo 15, vira uma chave na vida de Davi. Davi agora ele vai lidar com algo espiritual. Ele vai ter uma atitude espiritual. E lá em 1 Crônicas, no capítulo 15, versículo 2. 15, 2. Olha o que a Bíblia diz. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e os servirem para sempre. Davi reuniu a todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que ele tinha preparado. Reuniu Davi os filhos de Arão e os levitas. Preste bastante atenção. Eu estou te falando porque Davi agora ele aprendeu a lição. Ele chega no final e fala: chega de carro de bois, não é mais com carro de bois, assim eram os filisteus, nós não. Agora só o levita pode carregar a arca, só quem tem a unção do Espírito. Eu estou te falando porque isso aqui é uma chave espiritual na sua vida. Você precisa entender, cada um desses personagens tem algo para nos ensinar. Hoje eu vim aqui para te mostrar que Deus trata com quem Ele ama. Deus trata com aquele no qual Ele tem um plano maior, um projeto maior. Eu não sei qual tem sido o tratamento de Deus na sua vida, mas hoje é dia de você não sair daqui cabisbaixo, machucado. Pelo contrário, hoje é dia de você ter a clareza, a certeza que o plano de Deus não cessou na sua vida. Alguém pode dizer amém? Mas eu quero encerrar. Eu quero ainda te contar um último personagem. Eu quero te contar a respeito de Pedro. É o último exemplo. Você sabe que o diabo, ele é um advogado. Ele é o acusador. E ele acusa contra você o tempo inteiro. Foi assim que ele fez com Pedro. Mas em contrapartida, nós temos o Senhor Jesus Cristo. Alguém pode dizer amém? Que é o nosso advogado fiel, o nosso defensor. Alguém pode dizer amém? Alguém pode dizer glória a Deus nessa noite? E a Bíblia fala que na última ceia, os discípulos parece que não organizaram bem a ceia do Senhor. Mas era um dia muito importante, porque naquela ceia, o Senhor iria mostrar como que deveria ser a comunhão. Mas parece que eles não estavam bem preparados. Alguém, e nós acreditamos que foi justamente Pedro,
Alguém se levantou no meio dos discípulos. Você está comigo? Os irmãos estão saindo? Sai não. 5 minutos. Nem deu 9h30. Olha para cá. Já estou encerrando. Eu quero te abençoar, quero orar por você ainda nessa noite. Mas a Bíblia fala que alguém, e eu acredito que foi Pedro, alguém se levantou no meio dos discípulos e falou: eu não vou lavar os pés de ninguém. Eu não vou colocar esse avental. Eu acho que quem começou essa celeuma, essa discussão, foi justamente Pedro. Eu acho que Pedro levantou e falou: não, eu recebi a chave do reino. Eu sou o líder desse negócio, o Senhor já falou. Eu não vou lavar o pé de ninguém. Você sabe, nessa história, João provavelmente, ele virou e falou: eu também não vou lavar o pé de ninguém não, eu sou o discípulo amado. Eu sou o discípulo amado. Alguém vai falar: pastor, e Tomé? Tomé falou, ele chegou e colocou em xeque: eu duvido que seja eu. Eu não sou o maior. Também não sou o menor. Então é o seguinte, essa história não é para mim. Alguém vai falar: pastor, e Judas? Judas também virou e falou: eu também não. Eu sou o tesoureiro. Tesoureiro não lava pé de ninguém. Bartolomeu virou e falou: não, Bartolomeu não falou nada, porque Bartolomeu não fala nada. Já viu que tem gente dentro da igreja que nunca fala nada, nunca abre a boca? É o tal do Bartolomeu. Mas eu quero voltar no quadro de Pedro. Eu acho que toda essa celeuma começou por causa de Pedro. Pedro falou: eu sou maior, eu não vou lavar pé de ninguém, eu não tenho nada a ver com isso. Alguém vai ter que lavar, mas não vai ser eu. É nessa hora que o Senhor entra em cena. É nessa hora que vai checar o coração de Pedro. A Bíblia fala lá em Lucas, capítulo 22, versículo 31. Lucas 22, 31. Simão, Simão. Simão, Simão. Eu tinha um problema na minha casa quando a minha mãe me chamava pelo sobrenome. Quando ela chamava Radamés, estava tudo certo. Mas quando ela falava Radamés Adão, pode ter certeza que o pau vai quebrar. Eu não sei se é assim na sua casa. Você sabe, isso aqui não foi algo carinhoso, não. Eu estou te falando porque Simão já não era mais o nome de Pedro. O Senhor já tinha falado: Pedro, filho de trovão. O Senhor já tinha falado para ele quem ele seria. Pedro era o nome espiritual, mas Simão era o nome da carne. Em outras palavras, é como se o Senhor estivesse falando: ô Simão, carnal, para. Pastor, o que está acontecendo aqui? Eu estou te falando porque é como se o Senhor chegasse e falava: rapaz, você está sendo muito carnal, você está andando na carne. Observe que todo o conflito ali é justamente do esforço próprio. Mas é Pedro que tem essa característica. Ele é sempre o primeiro a falar: contigo eu vou até o final. Por ti darei minha vida. Observe que ele é alguém que está sempre com essa postura de querer ser o maior, ser o primeiro. Mas preste atenção. O Senhor vem e vira para ele e fala: olha, Simão, Simão, Satanás vos reclamou. Satanás quer te peneirar. Ele quer te peneirar. Mas você sabe o que o Senhor diz no versículo seguinte, versículo 32. Eu, porém, eu roguei por ti, Simão, para que a tua fé não desfaleça. Pastor, como assim? Em grego, essa palavra reclamar significa exigir. O diabo tinha exigido Simão. Satanás queria peneirar Simão como trigo. Alguém pode falar: pastor, por que o diabo fez isso? Por que o diabo não requereu João, o filho amado, o discípulo amado? Por que o diabo não requereu os outros discípulos? Eu vou te falar por quê. Porque ele, Pedro, Simão, era alguém cheio de justiça própria. A carne berrava. Tinha que sempre estar na proeminência. Orgulhoso. Simão era alguém que era egocêntrico.
Ele amava a supremacia, ele amava estar na frente, ele amava ser o primeiro. E por causa disso, agora ele tem que ser tratado. Eu estou te falando porque se tem teste na sua vida, se tem disciplina na sua vida, se humilha logo. É como o vídeo que você viu. Se você se humilhar, as portas vão se abrir. Alguém pode dizer amém? Eu estou te falando porque quando você humilha, você aprende rapidamente. Mas a Bíblia diz que agora eles foram para o Getsemane. E lá no Getsemane, a Bíblia diz no versículo 40, desce para mim. Versículo 40. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai, orai, para que não entreis em tentação. Eu estou te falando porque muitos de nós ainda temos áreas nas nossas vidas que precisa do treinamento, que precisa do teste. Eu vou te falar uma coisa. Eu sempre peço para o Senhor: Senhor, nos livre. Não exponha os meus testes. Não exponha a minha família. Não exponha a minha igreja. Eu estou te falando porque essa tem sido a minha oração, para que nós sejamos guardados em nome de Jesus. Mas Pedro não, Simão tinha que ser tratado. Eu estou te falando porque se por um lado o Senhor, Ele tem que tratar, olha, que você não seja exposto. Pedro era essa pessoa orgulhosa. Pedro, ele adorava dominar sobre todos. E aí Satanás, ele vem e fala: vou peneirar. Mas você sabe qual que é a resposta do Senhor? Sabe o que é mais interessante na resposta do Senhor? Volta lá no versículo 32. Ele diz: eu porém roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. O Senhor não rogou, preste bastante atenção. O Senhor não rogou para que Pedro não falhasse, porque ele sabia que ele ia falhar. Alguém vai falar: pastor, como assim? Como que o Senhor sabia? Sabia. Porque o Senhor vira para Pedro, e ele vira depois no versículo, ele fala: olha, hoje, ainda hoje, você vai me negar 3 vezes. Mas o que Simão fala? Pedro fala: por ti não, nunca, jamais, por ti darei minha própria vida. O Senhor fala: hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então Jesus sabia que ele ia falhar. Está entendendo o que eu estou te falando? Jesus sabia que ele ia fracassar. Mas a única coisa que o Senhor pediu é que a sua fé não desfaleça. Pastor, por que ele fez isso? Ele fez isso para que Pedro não andasse desanimado. Pastor, por que o Senhor permitiu tudo isso? É porque se Pedro não tivesse falhado, isso teria fortalecido a sua carne. E para que a sua carne não seja fortalecida, o Senhor permite os testes, para te levar a ser um homem ou uma mulher espiritual. O Senhor estava falando para Pedro: você pode falhar, você vai errar, mas a minha oração é para que a sua fé não falhe. Não perca a fé. Não perca a fé. Mas você sabe o que é mais poderoso nessa história? É que o Senhor não para. No próprio versículo 32, a parte B, depois dos 2 pontos, ele fala: tu pois, pode grifar, tu pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Olha para cá, já estou encerrando. No primeiro momento, o Senhor está falando para ele: você vai falhar, você vai falhar, você vai errar, mas permanece na fé. Permanece na fé, porque eu estou tratando com a sua carne, para que você seja transformado em um novo homem. Hoje eu estou lidando com Simão, porque amanhã eu vou usar o Pedro. Amanhã eu tenho um propósito com Pedro, aquele que vai edificar a minha igreja, aquele que vai ser servo fiel, aquele que vai amar de uma forma como nunca antes. Sabe por quê? Porque você vai errar, mas eu não estou desistindo de você. Não perde a fé não, não perde a fé não. Hoje eu vim aqui para te contar essa verdade em nome de Jesus. Não perde a fé nesse final de ano não.
Não é porque as coisas não aconteceram como você queria, não é porque você foi exposto, não é porque você foi colocado diante do sol com a sua falha, que Deus desistiu de você, não! Na verdade Ele está dizendo, eu vou te levar, a sua fé vai ser fortalecida, e o meu projeto de Deus, o meu propósito, o meu projeto se cumprirá na sua vida. Preste atenção, Jesus não viu só o fracasso, mas Ele viu também restauração. Pedro falhou, ele errou, mas você sabe, quando o Senhor ressuscitou, no primeiro domingo, a primeira coisa que Ele falou através do anjo, vai lá, avisa os discípulos, avise a Pedro, chama Pedro. Olha o que a palavra de Deus em Marcos 16, coloca para mim, já estou encerrando, Marcos 16, versículo 7, a palavra de Deus diz, mas ide, dizei a seus discípulos, e a Pedro, fala com Pedro, olha para cá, eu quero orar por você hoje. Eu não sei qual tem sido os seus testes, eu não sei qual tem sido as suas pressões, eu não sei por que as coisas não têm acontecido como você tem imaginado. Eu posso testemunhar para você, muitas coisas não têm acontecido como eu também tenho imaginado, mas eu continuo crendo, não vou perder a fé. Estou te convidando hoje, não perca a fé, porque o plano de Deus, Ele permanece fiel na sua vida. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir, em nome de Jesus. Fica de pé no seu...